Boa noite, graça e paz. Deus abençoe. Que bom que vocês estão aqui. Que o Senhor abençoe a vida de você. Está falhando aqui. A gente vai então começar o nosso encontro, né? E orar para que as que estão um pouquinho atrasadas possam estar chegando. Mas o importante é que o noivo já chegou, né? Não é a gente que tem que esperar o noivo, é o noivo, a gente que tem que esperar o noivo, não o noivo esperar a gente. Então a gente vai ter esse momento de louvor e adoração. Antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar. Foi uma reflexão que Deus me deu durante o dia de hoje, e eu acredito que vai cair muito bem na vida de todas nós aqui. Durante o dia de hoje, nós fomos Martas. Trabalhamos, cuidamos da casa, resolvemos problemas, cuidamos da empresa. Não é verdade? Quem foi Marta durante o dia de hoje? Eu fui. Só que agora, à noite, nós vamos pegar a melhor parte. Nós vamos ser Marias. A Maria que escolheu a melhor parte. Marta serviu durante o dia, que fomos nós, naquilo que podíamos fazer com excelência ao Senhor. Mas agora nós vamos fazer que nem Maria fez, escolheu a melhor parte. E a melhor parte qual foi? Adorar o Senhor, se entregar a Ele, aproveitar da presença do Senhor, amém? Então nós vamos estar fazendo isso. E uma coisa que Satanás faz muito bem, faz bem feito, são as distrações que ele coloca para a gente sair desse tempo de Maria, de adorar o Senhor. Então, não se preocupe com o WhatsApp que vai chegar, não se preocupe com o Face, uma notificaçãozinha que não é interessante, não é importante nesse momento, ou uma notificação no Instagram, ou qualquer outra coisa. Não deixe que as distrações te tirem da posição de Maria, de adorar o teu Deus de uma forma totalmente desprendida. Como Marta, trabalhamos o dia inteiro, mas agora é o tempo de descansar, de deleitar na presença do Senhor. Amém? Eu sou Maria, e vocês também? Amém? Então vamos ficar em pé e adorar o nosso Deus. Entregue o seu louvor, entregue o seu coração, entregue a sua gratidão a Deus por hoje. Curta o Senhor, curta a presença do Espírito, e que o Senhor faça o que Ele tem que fazer, como Ele quiser fazer. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Que venceu a morte, ao Criador da
seja engrandecido no meio dos louvores, seja engrandecido em nossas vidas, que o Senhor seja engrandecido em tudo que nós viemos fazer, ó Pai. Te agradecemos por estarmos aqui, te louvamos pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Que o Senhor seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar enquanto a gente arruma. Oi, oi. Pedir para a Josi, já está vindo aqui à frente. Que raiva, bem agora que eu já me desidratei, ali já estou com a cara inchada, que ódio. Esse amém, né? Na sexta a gente está para lá de cansada, né? Eu estou aqui bem no meio, né? Vou ficar aqui, ó, eu consigo ver todo mundo. Na sexta a gente está para lá de cansada e na sexta é o dia que um dos dias que eu faço estágio. E eu estava falando para a Sueli que eu saí me matando do estágio, correndo, cheguei em casa, tinha que lavar meu cabelo, que estava tenebroso. E falando, ai caramba, justo hoje eu estou tão cansada, queria ficar em casa. E com certeza mais mulheres também, né? Pensam, gostaria de ficar em casa. E aí a gente vem para a presença de Deus e vê Deus quebrantando a gente, né? Tipo, mostrando que a gente não é nada e que tudo que a gente precisa é estar na presença de Deus, né, para estar renovando nossas forças e trazendo o novo para a nossa vida, né. E hoje temos uma convidada especial, que é uma amiga muito especial para mim. A gente faz faculdade juntas, com a graça e misericórdia de Cristo Jesus, estamos acabando. Acho que essa faculdade acabou com a gente. Mas eu creio que em tudo tem um propósito, né? Eu creio que essa faculdade ainda vai, através, né, da faculdade, ainda Deus vai usar muito as nossas vidas. E hoje eu estava atendendo lá uma menina e eu pensando, a menina falando pra caramba e eu pensando, meu Deus, estou tentando entender teu propósito, Senhor. E aí essa minha amiga, Sueli, eu já convidei ela para o grupo de mulheres na sexta-feira e foi maravilhoso, foi tremendo. As mulheres já pediram para ela voltar. E hoje, Sueli, por favor. E hoje a gente vai estar recebendo a Sueli, que vai estar trazendo uma palavra de Deus para a gente. E pense numa mulher de oração. É a irmã. Ela é alguém muito querida e é engraçado que desde que ela começou na faculdade, mesmo se a gente se conhecer, que era online, né? E a gente, já no primeiro período, a gente já fez um trabalho junto, mesmo sem se conhecer. Então, eu creio que já ali já estava algo já de Deus em nossas vidas. E uma coisa que para mim foi muito impressionante na Sueli, por isso que eu, né, sou até suspeita em falar, porque a faculdade lá, a gente não, em todos os atendimentos, tudo, a gente não pode ficar falando de Deus, porque é um curso de psicologia, né? Então não dá para misturar as coisas. E uma dificuldade que a gente pensava, cara, a Sueli não vai conseguir, porque em tudo ela falava de Deus e os professores cortavam. Ela falava, Sueli, você precisa mudar a tua postura, porque aqui é um curso de psicologia, a gente não pode misturar. E agora, conclusão, a sala inteira, agora a gente já fala, porque aqui a gente está só entre irmãos. Então, para você fica, a mulher não é fraca, né? Eu quero estar orando então com a Sueli e glorificando a Deus pela sua vida mesmo, dizendo que você é muito especial, que eu te amo muito. Aleluia. Glória a Deus.
Deus, eu quero, em nome de Jesus, te glorificar por este momento, Senhor, te agradecer, porque tudo é para a tua honra e para a tua glória, Pai. Porque se o Senhor não estiver presente neste lugar, de nada adianta estarmos aqui reunidas, Senhor, é apenas uma reunião de mulheres. Mas se o Senhor estiver aqui presente e está, Pai querido, é tudo para o Senhor, para glorificar teu nome, para te exaltar, Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada uma de nós, Pai querido, sabe quanto cada uma está aqui, a forma como está, Pai querido, aquilo que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser resgatado, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, e o Senhor conhece o coração de cada uma de nós. E eu quero, em nome de Jesus, estar consagrando este momento para o Senhor, esse tempo para o Senhor, essa palavra do Senhor, Pai, e que o Senhor esteja usando, Pai querido, a vida da Sueli, que ela seja um canal do Senhor nas nossas vidas, Pai, que ela possa estar transbordando, Pai querido, da unção do Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, eu abençoo e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite a todas. A paz do Senhor. A minha voz já é bem alta. Se os irmãos quiserem fazer o favor de abaixar um pouquinho. Então tá bom. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Eu sempre falo que é com muito temor e tremor, né? A gente diz sim para o Senhor, mas a gente estremece, né? E todas as vezes, e que nunca isso saia, né? Porque isso é saber que não é pelo meu poder, não é pela minha capacidade, mas é aquilo que nós cantamos já, né? Que é tudo dele, por ele, e sem ele nada nós podemos fazer, né? Então eu agradeço o convite, a confiança de que está, né? O meio que chegou até aqui. E eu sou a Sueli, casada com o Cleverson, somos casados 27 anos, temos 2 filhos. Sirvo ao Senhor. Eu nasci num lar cristão, até uns 9 anos de idade estava na igreja, bebezinha, apresentada. Meu pai começou a trabalhar de vigilante, e neste trabalho ele só podia ir um domingo no mês, no culto, e só na folga dele. E quando ele chegava na igreja, as pessoas que recebiam ele falavam: lá vem o irmão turista. Ah, irmão, você está sumido. E ao invés de acolher e falar: seja bem-vindo, você fez falta, havia aquela cobrança. E isso foi entristecendo o coração do meu pai, e ele deixou de ir. A minha mãe tentou, mas também logo desistiu, porque o coração dela também foi inflamado. E eu lembro que pequenininha, passava a professora da escola bíblica, me pegava e ia. Mas logo, a minha pré-adolescência, já saí dos caminhos do Senhor. A minha adolescência, longe dos caminhos do Senhor. Quando eu estava com 19 anos de idade, eu conheci o meu esposo. A mãe dele, cristão, ele não era. E ela começou a nos convidar para estar indo na festividade do culto da igreja. Eu comecei a ir. Aí lá trouxe a lembrança daquela alegria, aquele gozo da presença do Espírito Santo. E assim o Senhor começou a obra. Mas mesmo assim, eu com o coração ainda lá nas coisas do mundo, não se decidindo pelo Senhor. Aí o meu pai faleceu. A gente escuta, e hoje eu entendo que o Senhor permite situações, porque se não é pelo amor, é pela dor, né? E eu ainda não conheci ninguém que falou assim, que o caminho foi assim, de amor, de alegria, foi pela dor. Então assim, não faz muito sentido essa fala, porque eu acho que todos que eu conheci até agora, o Senhor permitiu situação, e é pelaquela dor, por aquela carência, por aquela necessidade, a pessoa se achegou ao Senhor. E eu não foi diferente, pela dor da ausência da perda do meu pai. Eu não conseguia sentir paz, a tristeza me consumia, e foi quando no Senhor eu encontrei, né, essa alegria, este conforto, e desde então eu estou servindo ao Senhor. Fui a primeira da minha família, de muito grande, de 13
irmãos a retornar para os caminhos do Senhor. Não é fácil você voltar sozinha, então era motivo de chacota, era motivo de zombaria, e o Senhor me sustentou, me guardou, e através da minha vida, o Senhor fez promessa que ia trazendo um por um, e hoje tem 2 irmãos que ainda não retornaram, mas é promessa, está no caminho, né? Está endurecendo um pouquinho, mas o Senhor tem a forma, o dia, a hora certa, porque é promessa do Senhor, e eu creio. Amém? Então essa sou eu, muito tímida, escrava da timidez, diante de uma criação que tive, diante de tantos não, diante de tanta repreensão, eu não conseguia falar com as pessoas olhando nos olhos, eu não conseguia ir para a casa das pessoas e participar de uma refeição. Gente, eu era escrava da timidez, e o Senhor me libertou. Aí uma certa vez, uma missionária de fora, de outra cidade, veio e falou assim, ó, Deus fala para mim que vai te usar muito com mulheres, e eu fiz igual Sara, né, dei risada e falei assim, ela está falando isso só para mim não sair dos caminhos do Senhor, porque como que eu vou falar, se eu não consigo falar com uma pessoa, que eu já ficava tão nervosa e começava a chorar, muito mais em cima de um altar com o microfone na mão. Eu pensei, ela quer me agradar para mim não sair dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor é fiel, tem feito uma grande libertação na minha vida, transformado e usado para louvor e glória no nome dEle, porque Ele é fiel e não falha. Eu peço para que você abra a Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo 1, você que tem a Bíblia, Neemias capítulo 1. Então, desde que eu entrei num tempo de buscar mais ao Senhor, de uma intimidade, e irmã, não me falaram o horário que eu tenho que parar, então eu penso que é livre, pode gerar uma mini vigília, uma vigília, não me falaram o horário. Desde que eu entrei num propósito com o Senhor, numa intimidade, o Senhor, no começo do ano, o Senhor me dá a estratégia de fazer alguns propósitos. Eu faço o propósito que é do mês de janeiro, eu faço o propósito dos 40 primeiros dias do ano, e eu faço um propósito que é ao longo do ano, né? E no culto deste ano da virada, o Senhor me deu esta palavra em Neemias. E o Senhor assentou assim ao meu coração que por onde eu passasse pela primeira vez, que era para estar ministrando esta palavra. Então, desde o primeiro convite deste ano, para ir, seja na igreja onde eu congrego, seja em outra igreja, a primeira vez que eu entro é essa palavra que o Senhor mandou entregar para a igreja. E eu louvo a Deus porque conversando quando foi o convite, e conversando o dia, né, se estava disponível, e eu pude estar falando, eu posso estar levando a palavra, né, que o Senhor assim me entregou, e a irmã falou assim, tem a liberdade para trazer a palavra que o Senhor te entregar. Então eu louvo por essa, né, por esta oportunidade. E por que eu estou relatando isso, igreja? Porque não é a palavra escolhida, não é a palavra da Sueli, a Sueli escolheu a palavra, mas é a palavra que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Então, e para isso nós precisamos esvaziar do nosso eu, né? Sabe, vocês estão tão sérios que vocês estão me assustando. Ai, não precisa ficar tão séria. Eu gosto de brincar, eu gosto de falar sério, e assusta. Então, vocês podem sorrir, vocês podem, né? Eu tenho quanto tempo, irmã? Falando sério mesmo, que se eu não cuidar com o horário, eu vou. 40 minutos, então, tá bom. Amém? Neemias diz assim, no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordiosos com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Amém? Esta é a palavra de Neemias. Essa palavra fala deste homem chamado Neemias, um homem que não tem um cargo de
profeta, um cargo de sacerdote, de levita daquele tempo. Aqui a palavra não fala a origem, né, a descendência dele ali. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando a gente pensa que o Senhor vai chamar alguém, é porque é pastor, porque tem um título, porque é missionário, porque tem um cargo eclesiástico, por isso que o Senhor vai chamar para se colocar na brecha. E a palavra de Deus nos fala de um homem que não tinha um cargo assim. Pelo contrário, este homem chamado Neemias, ele estava no palácio, estava trabalhando de copeiro. E não que copeiro naquele tempo era algo inferior, não. Ele era copeiro, ele era um cargo de muita responsabilidade, precisava ser uma pessoa de muita confiança. E quando eu falo isso, que Neemias não tinha um cargo eclesiástico, não era rei, não era juiz, não era sacerdote, para nós entender que nesta noite, você que está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor te chama para se colocar na brecha. O Senhor me chama para se colocar na brecha. E a gente precisa entender muito bem isso, porque às vezes a gente pensa assim, o Senhor está chamando as líderes do departamento de mulheres, Deus está chamando a pastora, o Senhor está chamando o pastor. Não sou eu para isso, não. E o Senhor está nos chamando, nos convocando para ir para este lugar de postura, de se colocar na brecha, em favor das nossas vidas, em favor da nossa família, em favor da igreja, em favor do povo. E a palavra do Senhor nos ensina que Neemias, um homem comum com um coração incomum. Um homem, não era qualquer homem, mas ele executava o trabalho dele para uma pessoa que não servia a Deus, com fidelidade, de confiança. O Senhor nos chama para ser essas mulheres de confiança, mulheres que transmitem responsabilidade. Qual está sendo o nosso testemunho? As pessoas quando nos olham, ela olha para nós e fala assim, olha, aquela lá é uma pessoa responsável, aquela ali é uma pessoa que é de confiança. E sabe, a palavra de Deus fala assim, examine o homem a si mesmo. Então, eu te convido nesta noite a você fazer assim, abaixa um pouquinho a tua cabeça, olha, tenta olhar para o teu umbigo. É isso que a palavra de Deus nos ensina, examine a si mesmo. É para nós examinar a Sueli como é. Então que você vai fazendo essa reflexão. Quando as pessoas te olham, como que elas olham? Eu posso ir lá e falar com a Sueli, porque ela vai ser confiável, ela vai poder me dar uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, ou é aquela que muitas vezes a gente vai lá e a pessoa, ao invés de apaziguar, aí ela fermenta mais a situação, gera mais conflito. A palavra de Deus fala que Neemias era um homem confiável, de responsabilidade. E a palavra de Deus fala que ele morava num palácio, olha só, ele tinha todo o conforto, porque ele era uma pessoa de confiança lá dentro. Então eu acredito que ele tinha bastante regalias por estar sendo a pessoa responsável de provar a comida do rei naquele lugar. Então ele tinha as suas regalias, os seus confortos lá dentro. E a palavra de Deus nos ensina que certa vez ele passeando, ele indo a caminho no pátio do palácio, ele encontra com algumas pessoas. E quando ele encontra com essas pessoas, ele pergunta, me dê notícia do nosso povo, como que está o nosso povo, como que está Jerusalém. E a notícia que ele recebe é essa, olha, se você está com a Bíblia aberta, no 2 diz assim, Hanani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restavam e os sobreviventes do cativeiro. E ele responde, olha, aqueles que sobreviveram, no 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passa por grande sofrimento. Não era sofrimento, era grande sofrimento. Às vezes a gente fala assim, por tão pouca coisa a gente fala, estou sofrendo. E aqui a notícia não era qualquer sofrimento, mas era um grande sofrimento. Aí continua falando assim, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. A notícia que ele recebeu, olha assim, olha, eles estão passando por um grande sofrimento, porque havia destruído tudo. O que é os portões da cidade? Os portões da cidade onde era feito o julgamento.
onde se julgava as causas. Então, se o portão estava queimado, estava em ruína, então não havia julgamento, então eles estavam sendo injustiçados. O povo de Deus não tinha quem julgava a causa deles com justiça. E você já se sentiu injustiçada? A palavra fala que os muros estavam caídos. Sabe o que é o muro? O muro é proteção. Muro aqui fala quando eles cercavam a cidade, muro era tanto para que animais ferozes não entravam na cidade, mas também era para que, não era qualquer pessoa que entrava a qualquer momento. Para entrar precisava permissão para passar, precisava permissão para passar pelo caminho se precisasse passar por dentro da cidade. Então o muro é proteção, o povo de Deus estava desprotegido. E quantas vezes nós nos sentimos desprotegidas? Quantas vezes nós nos sentimos vulneráveis? E eu posso te perguntar, será que em alguma área da tua vida nesta noite você não está se sentindo desprotegida? Perguntaram numa reunião, uma falando que era independente, que ela gostava de ser independente, que tinha o salário dela, que não precisava do marido para ajudar, e outra falou outra situação, e eu falei bem assim, eu louvo a Deus, porque eu era insubmissa e achava que ser independente era motivo de orgulho, de ser grande, de ser forte, mas quando eu fui para a palavra do Senhor, que me ensina que o meu esposo é o meu protetor, e quando eu vou para este lugar de submissão, eu estou protegida. Eu falei assim, eu louvo a Deus, porque eu estou debaixo da proteção do meu esposo. Mas quantas mulheres que se sentem desprotegidas, porque o marido não vai para este lugar de nos dar proteção. Quantas vezes uma atitude do esposo, contrária à palavra do Senhor, não vai para o posicionamento do sacerdote, nos gera essa desproteção, nos gera esse sentimento de estar vulnerável ao ataque do inimigo. Amadas, por muitas vezes eu falava para o meu esposo bem assim, eu era muito tola. E a minha palavra para o meu esposo era, homem, você tem que orar, homem, você tem que jejuar, homem, olha, você tem que se posicionar. Eu falava isso para o meu esposo. E eu estava matando o meu esposo, achando que eu estava falando bonito. O que eu estava falando era errado? Não, é certo. Mas era Deus que estava mandando eu falar? E que tom que eu estava falando com ele? Porque às vezes a gente vai para o lugar de ser o Espírito Santo do nosso esposo, ou dos nossos filhos, querendo ser o Espírito Santo, mas nós não conseguimos convencê-los, nem muitas vezes até consolá-lo, porque nós somos falha, somos limitadas, ou às vezes nós somos o acusador, né? Você não está orando, você não está jejuando, você não está tendo compromisso. Então assim, nós não podemos ser nem um acusador e nem pensar em querer ser o Espírito Santo. E eu tola ficava assim, endurecia mais o coração do meu esposo. Sabe, aonde eu congrego a gente tem, não sei aqui, né, não conheço, mas a gente faz alguns propósitos em monte, e por algumas vezes eu ia fazer propósito no monte, e quando eu chegava com os meninos pequenos, eu gritava com eles, para! Aí o meu esposo só olhava e falava assim, do que adiantou ir no monte, ficar orando, não está conseguindo ter paciência com o filho. E ele não falava, porque o meu marido é uma bênção. Ele só olhava, via aquilo e ficava quietinho. Mas cada vez eu endurecia mais o coração dele. E eu chamando ele para eu orar. E eu penso, né, hoje, quando ele falou isso para mim, foi num dos cursos Casados para Sempre, ele falou, isso endurecia o meu coração ao invés de querer ir buscar a Deus, porque eu não via em você mudança. Amadas, a mudança tem que ser em nós, não adianta nós falar bonito, que ora, que faz, se as nossas atitudes é totalmente diferente. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor está falando a situação que estava a cidade. Não estava tendo justiça, não estava vendo um julgamento correto, não estava vendo proteção. Havia uma grande aflição, angústia, havia humilhação. Por que a humilhação? Porque eles não tinham
eles não tinham a plantação para colher, eles estavam em momentos de dificuldade. E daí eu pergunto para você, qual é a área da tua vida que está em ruínas? Qual é a área? Porque é a palavra do Senhor. Talvez não seja em todas as áreas, mas há uma área na tua vida que o Senhor está falando nesta noite, que é necessário você ir para este lugar, na brecha, se posicionar como este homem comum, mas com um coração incomum, e o Senhor está falando conosco, que Ele nos chama como mulheres comuns, mas com um coração incomum na presença dEle, porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor muda a história. Qual é a situação que precisa ser arrumada? Qual é a situação que precisa ser levantada? Qual é a ruína que está em qual área da tua vida? Talvez seja um filho que esteja longe dos caminhos do Senhor, talvez seja o casamento que esteja abalado. Qual é a ruína? Qual é a situação que o Senhor está falando assim? Ei, minha filha, minha serva, não se acomoda, não acha que é normal, mas se posiciona, se coloca na minha presença, porque eu tenho o poder para mudar essa situação. A palavra de Deus fala que quando Neemias ouviu, e eu acho tremendo, quando ele ouviu isso, ele podia falar assim, mas eu estou bem, eu estou no palácio, eu estou longe de tudo isso, esse problema não é meu. Quantas vezes a gente fala, não, nem vou me envolver, porque aquilo lá é briga de peixe grande. Neemias, sabe o que ele fez? A palavra de Deus fala da postura de Neemias, que a gente leu no 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me. Neemias sentou. E sabe, quando eu comecei a estudar, este sentar de Neemias, não é de se acomodar não. Esse sentar dele não é de falar, não vou entregar tudo para Deus, não vou fazer nada. Sabe, tem pessoas que falam assim, não, agora eu entreguei na mão do Senhor. Você entregou, e o que você está fazendo? Não, nada, eu entreguei na mão do Senhor. Isso não é entrega, isso é desistência. Porque quando nós entregamos na mão do Senhor, Ele nos dá a estratégia de direcionamento de como agir. Mas tem muitas pessoas desistindo de causas, dizendo que entregou nas mãos do Senhor. Neemias sentou, e este sentar dele, sabe o que é, amadas? É de não agir com impulsividade. Quantas vezes nós atropelamos e vamos fazendo sem buscar o direcionamento do Senhor? Quantas vezes nós achamos que estamos sabendo o que tem para fazer e vamos fazendo? Neemias sentou, ele se aquietou, e é isso que o Senhor nos convida, para sentar na presença dEle, aquietar nossa alma, para receber dEle a instrução e o direcionamento. Não é sentar de se acomodar, não é um sentar de falar não tem nada para fazer, ou de se desesperar, não, é um assentar de esperar no Senhor, como agir, o que fazer, se é para falar ou para se calar. E se nós for para a palavra do Senhor, né, quantas mulheres que é exemplo de ter agido por impulsividade precipitada, e que causou grande estrago na família, em relacionamento, e até hoje a gente pode estar falando sobre isso. Uma é Sara, se precipitou e o que fez? Não, vai lá e pega a concubina mesmo, e olha o que aconteceu. Então o Senhor está falando que na impulsividade Ele não age, amadas. E a impulsividade é contrária da fé, porque olha, a fé é a certeza. Então a gente tem que sentar e esperar acontecer, porque eu não estou vendo, mas vai acontecer. A impulsividade não, eu vou lá e eu tenho que fazer alguma coisa. Não pode ficar assim parado. E vamos falar a verdade, que o tempo de espera do Senhor, da promessa do Senhor na nossa vida, é o tempo mais difícil, não é? Porque quando Deus vem e fala conosco, a gente se anima, se alegra, mas daí tem o tempo da espera do cumprimento da promessa, e é este tempo que às vezes a gente precipita e estraga tudo, não é verdade? E olha a palavra do Senhor nos ensinando. Então, se você está sendo precipitada, está agindo com impulsividade, aquieta no Senhor, descansa no Senhor. Sabe, amadas, às vezes tem situações que vêm e me deixa tão agitada, e eu vou para o Senhor e falo assim, Senhor, silencia a voz do meu eu, porque o meu eu quer fazer alguma coisa, quer falar.
Certa vez eu recebi uma notícia, e aquela notícia me deixou, eu tenho que falar, eu vou pegar o telefone, eu tenho que falar, porque se eu não falar, vai... E eu fiquei aquilo foi me consumindo, e eu ali na cozinha, dobrei o joelho e falei, Senhor, aquieta minha alma, silencia a voz do meu eu, Senhor, e se é para mim pegar o telefone mesmo e falar, que eu possa falar, mas se não for, tira isso de mim. Amadas, eu vivenciei isso, eu esqueci de uma situação que não tinha como esquecer, e eu só fui lembrar à noite, quando, sabe, já tinha resolvido, e eu não precisei agir. E se eu fosse agir, eu iria agir na carne, iria gerar mais conflito, mais confusão. A palavra de Deus fala que ele chorou, e esse choro não era choro de desesperado, mas era choro de mostrar que ele é humano, ele recebeu uma má notícia, e ele chorou. E esse choro aqui não é de manipulação, sabe? A gente vê que muitas, e em nome de Jesus aqui não tem nenhuma, por isso que eu posso falar com bastante propriedade, mas lá fora existem muitas mulheres que usam o choro para manipular. Aqui não. Mas vocês acreditam que existem mulheres que usam o choro para manipular? Então, se eu chorar, ele vai ver que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, aí vai ceder ao que eu quero. Esse choro aqui não é de manipulação. E sabe, amadas, às vezes nós estamos vivendo um tempo onde que as pessoas falam igual o choro. Ah, se eu chorar, o que vão estar falando de mim, que vai para um outro extremo, né? Na sociedade, eu não posso chorar. Eu entrava na igreja e eu começava a chorar com a presença do Espírito Santo. A irmã me bateu nas costas, me levou para a salinha e falou, você quer abrir o coração? O que está acontecendo com você? Gente, era a presença do Espírito Santo, eu chorando, me derramando, e ela achando que era por causa da luta. Então, assim, aqui, Neemias, ele chorou, mas não foi de manipulação. Ele chorou, mas não foi em qualquer lugar, ele chorou na presença do Senhor. E sabe, amadas, chorar na presença do Senhor é o melhor lugar. Não tem como a gente manipular para o Senhor ali, não é verdade? Neemias, ele fez lamentações. Sabe, eu não sei porquê, mas talvez alguma informação que eu recebi lá atrás, quando eu ouvia falar lamentações, eu associava com murmuração. É só eu que pensava assim? Ninguém alguma vez confundiu? Eu pensava assim, lamentações, murmurações, eu não sei porquê. Mas a palavra de Deus nos ensina que o lamentar aqui, sabe o que é? Ele orava com choro. Lamentações é mais que uma oração falada, mas ele orava e com a fala dele, ele derramava lágrimas na presença do Senhor. E sabe que o Senhor testificava ao meu coração? Que quantas vezes nós estamos tendo choro numa série, num filme, numa reportagem, mas nós não estamos mais chorando na presença do Senhor. Não estamos chorando pelas nossas causas. E pelo contrário, às vezes estamos com o coração endurecido, ao invés de chegar e se derramar na presença do Senhor. E o Senhor nos convida a ir para a presença dEle, mais do que um choro, mais do que uma oração, mas fazermos lamentações pela situação que nós vivenciamos. Amadas, eu falei com uma mulher essa semana, e ela falou bem assim para mim, assim, a minha vida está assim, eu peço oração por isso, eu peço oração por aquilo, mas a minha filha está tudo bem, ela não me incomoda, ela não está indo na igreja, mas ela não me incomoda. Eu fiquei olhando aquela mãe falar, como se fosse normal e natural, a filha dela não incomodava, não ia para balada, para bagunça, mas não está indo no culto, e não tem problema, que não precisava nem orar, porque não está incomodando. E eu falei, minha amada, como que isso não incomoda? Ela não está indo para a balada, mas ela não está participando. E se ela não está participando, é por quê? E se o Senhor Jesus Cristo vir buscar a igreja hoje, como é? Será que ela vai? Porque isso é estar em cima do muro. Amados, eu não estou falando que só vai ser salvo quem for para os cultos, mas concorda comigo que um termômetro para nós saber se a pessoa está servindo ao Senhor é estar participando de culto.
É o participar do culto que vai afiando. Em Provérbios fala, né, que ferro com ferro se afia. Então, quando eu venho para o culto, vem cá um pouquinho, irmã, fazendo favor. Quando eu estou participando dos cultos, aqui, ó, fica de ladinho. Eu sou ferro e ela é ferro. Nós participar do culto, a gente vai andando assim, ó, vai fazendo. É assim, ó. Ela vai me afiando, porque tem coisas nela que eu não gosto, e ela está me afiando. E eu estou te afiando também, minha amada. Vai afiando aí. Porque tem coisas em mim que ela não gosta. E é isso que o Provérbios está falando, que ferro com ferro se afia. Então, estar congregando é necessário. E daí eu falei para ela, e é isso que o Senhor está falando conosco. Tem coisas em nossas vidas que nós já vamos deixando e achando que é normal, achando que tudo bem, e não está tudo bem, amadas. Precisamos se nos colocar na presença do Senhor. E depois de tudo isso, dele sentar, dele chorar, dele se lamentar, aí a palavra de Deus fala que ele jejuou. E daí, eu estava em casa certa vez, e o Espírito Santo falou assim: filha, você vai na consagração, e o convite vai para você para ministrar a palavra. E eu quero que você ministre a palavra aqui. E o Senhor me deu quando Jesus foi para o deserto. E eu, ali na cama mesmo, peguei a Bíblia e olhei e falei: Senhor, a irmã não falou nada. Geralmente avisa antes e tal. Fui para a consagração. Ouvi a voz do Senhor, obedeci, né? Meditei ali a palavra mesmo que foi rápido e fui para a igreja. Cheguei lá. Passamos o período de oração, daí a irmã dirigente veio e falou: irmã Sueli, você pode trazer a palavra? A irmã não veio, você pode trazer? Amém, posso sim. Posso, porque o Senhor já falou lá em casa que era eu. E eu fui lá e ministrei. Olha, Jesus, sendo Deus, o Todo-Poderoso, jejuou. E Ele está nos chamando para jejuar. Uma irmã ficou muito brava, porque hoje a gente não pode estar falando em impor isso, mas o jejum é uma arma poderosa. A palavra do Senhor nos ensina que o jejum é uma renúncia. Amada, quanto tempo? Você não precisa responder. Lembra que eu falei que é para olhar para o umbigo, né? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo que não faz uma manhã de consagração? Mas nós queremos ter vitória. E não é nem questão que muitos falam de pagar o preço, mas não é questão de pagar preço, é questão que o Senhor nos deu armas espirituais. E quais são elas? Oração. E uma delas, jejum. E a palavra do Senhor fala assim, que há castas de demônios que só saem através do jejum e da oração. Então, se você não está jejuando, você está deixando de usar uma arma poderosa no Senhor. E daí você pode falar assim: mas irmã Sueli, você não sabe a minha limitação. Será que é para mim jejuar? Você não sabe, eu tomo remédio. E uma irmã chegou para mim e falou assim: como fazer, irmã Sueli, um propósito? Eu tomo remédio, isso. E eu falei assim: minha amada, tem algo que você pode fazer que é renúncia e que te mata. Mata a tua carne, tá? Não de matar. É bom falar assim, que vocês dão uma risada e vai quebrando um pouquinho, amém? E ela falou assim: não sei o que. Eu falei: o que você não pode deixar de fazer todos os dias? Você tem que fazer. Se você não fazer, você passa mal. E ela falou assim: tomar café. E eu falei: tá aí, ó. Gente, ela vomitava, dava enxaqueca. Deus libertou ela até da idolatria do café. Pensa. Porque o jejum é isso, nos liberta. O jejum é renúncia. Amada, jejum é disciplina. Porque quando você está jejuando, o que você faz? Você não fica vigiando para não quebrar o jejum? Tem que vigiar o que eu vou falar, então não vou gritar. Eu tenho que vigiar, nem vou pensar nisso, senão vou quebrar o meu jejum. Jejum é libertação em nós, o jejum é renúncia. O jejum, nós estamos declarando no mundo espiritual que o nosso alimento é do Senhor, que a nossa força é do Senhor. Amada, se você não está jejuando, vai para este propósito de jejum e você vai ver os céus abertos. Eu poderia relatar aqui, sim, vários e vários testemunhos do Senhor mudar uma história na minha vida, na minha família, na minha parentela, através do jejum.
O jejum é uma arma poderosa. O Senhor nos deu recursos, amado, e às vezes nós queremos ter vitória, mas nós não queremos usar os recursos que o Senhor nos confiou. E a palavra do Senhor nos ensina, Jesus, Ele fez por quê? Se Ele não jejuasse, Ele é Deus. Mas Ele fez, sabe para quê? Para que hoje, nesta noite, nós estivéssemos ouvindo essa palavra e não falasse assim: ah, mas Jesus não fez. Aí Ele fala: então eu faço. Aí você pode pregar e falar para elas fazer, porque assim como eu fiz, é para elas fazerem também. Sabe, a palavra de Deus fala que Jonas fugiu, foi para outro lugar. Toda a história de Jonas, né? Que ele fugiu, foi engolido pelo grande peixe, daí foi jogado lá, obedeceu, orou, pediu ao Senhor, e ele voltou. E quando ele entrou em Nínive, ele começou a pregar lá, anunciar. Aí chegaram para o rei da cidade e falou assim: olha, tem um homem aí, de um Deus desconhecido, que está falando que o pecado chegou diante dele e ele vai destruir tudo. Sabe o que o rei falou? O rei daquele lugar convocou todo o povo para fazer 3 dias de jejum. Um ímpio, o homem não conhecia Deus, era um Deus desconhecido para ele, e ele falou assim: então vamos para o jejum, em favor de um grande livramento. E sabe, ele não só o povo daquela cidade jejuou, a Bíblia Sagrada fala que os animais jejuaram. Ele falou assim: não é para dar nem capim, vou falar capim, tá bom? Não é para dar nem ração, não é para dar nem alimento para os animais. Até os animais jejuaram. E às vezes a gente está bela e formosa, querendo ver milagre, querendo ver providência, querendo ver mudança, e daí começamos a ser até queixosa. Quando que o Senhor vai mudar essa situação? Quando que o Senhor vai cumprir a promessa? E daí somos queixosas para cobrar a promessa do Senhor realizada. Mas aonde está o nosso posicionamento? Aonde está a nossa busca? Onde está a nossa renúncia? Queremos ver milagre, mas não entramos pela porta que é estreita. E a palavra do Senhor está nos ensinando qual é a causa que o Senhor está te convocando para jejuar. E talvez você não possa mesmo fazer 3 dias, um dia inteiro, mas você pode fazer algo que vai te custar, algo que vai trabalhar, algo que vai mexer na tua carne. E você pode falar: Senhor, eu entrego isso como oferta dentro deste propósito de jejum e oração. O Senhor está nos ensinando, amados. Eu sei que talvez não seja a palavra que está agradável aos teus olhos, aos teus ouvidos nesta noite, mas é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos confronta. E que bom se ela estiver te confrontando nesta noite. E que você possa ouvir e ir para este lugar de obediência ao Senhor. E sabe, talvez você que fala assim: ah, irmã Sueli, mas eu já jejuei tanto, eu já orei tanto. Agora deixa para as mais novas. Agora ficou um pouquinho mais estreito para as mais experientes aqui. A palavra de Deus fala de uma mulher chamada Ana, que passava todos os dias da vida dela no templo, orando, adorando e jejuando. Olha, a palavra de Deus fala. E ela já era avançada de idade. Sabe por quê, amadas? Porque se o Senhor não te recolheu ainda, é porque o Senhor tem propósito com a tua vida. Tem algo para você fazer. E você não vai fazer o mesmo que você fazia há tantos anos atrás, porque você não tem a energia, a disposição para fazer. Mas tem algo para fazer dentro das suas condições. Então não é: eu só vou lá porque as mais novas vão fazer. Não, Senhor, o que eu tenho para apresentar? Senhor, qual é o propósito que ainda o Senhor tem comigo nessa terra? Porque o dia que acabar o propósito de Deus com você nessa terra, você pode ter certeza que o Senhor nos leva, porque já se cumpriu. Então tem algo para ser feito. Tem algo para ser feito na tua casa. Tem algo para ser feito na tua parentela. Tem algo para você fazer dentro desta igreja. Tem algo para apresentar ao Senhor. Então saia deste lugar de que: ai, quando eu tinha vigor eu fazia. Tudo bem, mas o que você tem para fazer agora? E a palavra de Deus fala que daí então ele orou. E essa oração que ele fez ao Senhor, uma oração aonde nós muito precisamos, sabe, amadas, aprender a orar. Não é verdade?
Eu não sei vocês, mas vocês já fizeram oração de desespero quando vem uma má notícia? Sueli, aconteceu isso. Eu dobrava o joelho e falava, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus do céu, e agora, Senhor, tem misericórdia. Você já fez assim? Que não conseguia aquietar para orar? Neemias nos ensina a orar. Quando eu comecei a caminhar com o pessoal, e eles chamarem para fazer propósito, como eu já falei aqui no monte, eu falei, Senhor, eu não quero ir lá no monte para ver coisa ruim. Eu quero ver tua glória. Então eu falava, Senhor, eles vão lá, vão orar quanto tempo? Meu Deus, mas eu não oro tudo isso. E daí o que eu comecei a fazer? Eu não tinha coragem de falar isso para ninguém, né? Lembra que eu falei que eu era escrava da timidez? Então eu ia lá, eu falava, Senhor, eu estou aqui, amém, glória a Deus, aleluia. Senhor, eu estou aqui, Senhor, muito obrigada, Pai, glória a Deus, aleluia. Aí eu ia, orava pela minha situação, daí eu ia para o meu esposo, aleluia, glória a Deus. Eu ficava assim, glória a Deus, aleluia, um montão, com os olhos fechados, porque eu falava, Senhor, eu não vou vir aqui ficar com a boca fechada, não. Estou falando, é real isso comigo. E sabe, oração, orar, amadas, tem pessoas que acreditam que a intercessão é um dom e é para aquela pessoa. A intercessão é a oração. A oração é falar com Deus. Aqui está sendo o teste para nós sermos aprovados, falar com Deus em oração, para que nós vamos lá para o céu, para nós falar com Ele, face a face. Então, assim, se é um teste e é aprender, então eu preciso desenvolver. Não pensa você que é um dom. A oração só é para Josi, não é para mim, porque é um dom. Não, a oração é para todas nós. A oração é para todos os servos. Sabe o que é lindo? A oração só é para os adultos. Agora os jovens que estão aqui. A oração só é para o adulto. Não, a oração é para todos. Para todos que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor te chama. Então a oração não tem idade, a oração não é dom, a oração é uma convocação, a oração é um teste que para nós desenvolver essa fala com o Senhor, e assim como andar de bicicleta, que é devagar, a oração também é. A cada dia que você orar mais, a cada dia que você renunciar mais, a cada dia você vai desenvolvendo mais intimidade com o Senhor. E é lindo isso, entender isso, sabe? Porque a gente vai para este lugar de intimidade com o Senhor, de falar com Ele. Eu vi quando o Senhor falou para mim assim, filha, e de várias formas o Senhor falou, para de trabalhar, para de trabalhar. E quando eu realmente entendi, a minha mãe em São José, cheguei lá, a mãe falou assim, minha filha, essa semana Deus falou assim para mim, olha, fala para a tua filha que eu estou tirando ela do serviço para ela se dedicar à minha obra. E eu falei, meu Deus, eu estou lá ouvindo de um e de outro, agora chega aqui na mãe, sem falar nada com ela, e ela fala isso, o Senhor falou, eu trago confirmação agora não tem como duvidar. E quando eu saí deste lugar de trabalhar, que desde os 12 anos de idade trabalhando fora, agitada, independente, como eu já falei aqui, eu falei, Senhor, eu não quero parar de trabalhar e ficar. Então o que eu fazia? Eu sabia que eu tinha que acordar e ir para devocional, leitura da palavra e um período de oração. Porque se era para se colocar na presença do Senhor para a obra dele, então eu precisava estar na presença dele. E isso vai se desenvolvendo, amadas. Consegue entender que o Senhor quer que nós vamos para este lugar? E eu lembro da primeira oração que eu fiz, e que eu orei na sala da minha casa, nesse período de devocional, de oração com o Senhor. E eu orei algo específico, e quando foi no final do dia, não recordo se era no meio da tarde, o Senhor respondeu. Mas ninguém tinha escutado aquela oração. Eu não tinha nem falado com o meu esposo. E daí eu falei, meu Deus, olha. Então o Senhor não só responde a oração do pastor, do profeta. Gente, eu fiquei maravilhada, eu me senti uma filhona amada, pensa. Que eu estava daquele jeito que era glória a Deus, aleluia, glória a Deus, pensando que ele nem estava ouvindo. E ele mostrando, olha, eu estou te respondendo. Amém, amadas? Você pode dizer sim, amém para essa palavra, para a tua vida? E eu posso desafiar a gente a fazer.
palavras de adoração ao Senhor. Adora ao Senhor. Pai, Tu és grande. Pai, Tu és o nosso escudo. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa torre alta. Pai, obrigada por nos resgatar do lamaçal do pecado. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, porque ainda que nós não somos fiéis, o Senhor é fiel para conosco. Adai, Shaddai, decanta, deixo de Adai. Nós declaramos que o Senhor é bom. Nós declaramos que o Senhor é perfeito. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos que não há outro Deus semelhante ao Senhor. O Senhor é único, Deus forte, Deus que não perde batalha, general de guerra, poderoso é o Senhor. E na continuidade, Neemias ora com perseverança. Ele persevera. Então você vai começar a dar uns passos aonde você está, como sinal de perseverante. Levanta as suas mãos aos céus e começa a falar: grande, poderoso, justo, fiel, verdadeiro, Deus que não falha, general de guerra, poderoso é o Senhor, digno é o Senhor. Adai, Shaddai, de canta, deixo de Adai, e me canta, deixo de Adai. Fala para Ele o quanto você o ama. Rei dos reis, fiel e verdadeiro é o Senhor. Olha aqui, amadas, ele fez a adoração com perseverança. Ele falou da grandeza de Deus. Consegue ver a adoração e agradecimento? Adoração, ele exaltou o Senhor, a grandeza dele. Agradecimento, agradeceu pela obra que foi feita em sua vida. A palavra de Deus fala que quando entrar na presença do Senhor, chega com ações de graças. E no 3, no versículo 6 e 7, ele faz confissão. Olha só, amadas, ele faz confissão. Ele estava no palácio, e quando ele foi, depois você lê 6 e 7, ele começa a falar: Senhor, vou falar nas minhas palavras aqui, tá? Mas é isso que ele está falando ali, mais ou menos, né? Com outras palavras. Tem misericórdia, perdoa os meus pecados e perdoa os pecados do teu povo. Ele se colocou no lugar de pecador. Sabe, isso é uma verdade tão grande para nós, porque às vezes quando a gente passa apertado, a primeira coisa que a gente fala assim: o meu marido deve estar errado. Estamos passando por isso porque o meu filho está desobediente. E Neemias, ele não foi procurar de quem que era o pecado. Ele falou: Senhor, perdoa porque nós somos pecadores mesmo. Perdoa porque nós falhamos. E sabe o que a Bíblia Sagrada fala? Que não há um justo sequer. Todos pecaram. E eu vou te convidar agora, você que pode, é claro, dobrar os joelhos, para nós fazer essa oração de confissão. Você que pode dobrar o teu joelho no teu lugar. E o que você vai orar agora? Você que não pode dobrar o joelho e quiser sentar, amadas, eu sei que nem todas podem ajoelhar. Mas mesmo que você não ajoelha porque não pode, eu vou te convidar para fazer uma oração. E qual que é essa oração? Oração de confissão. Reconheça suas misérias. Não tenta achar o pecado, a falha do teu esposo, ou do teu filho, ou às vezes, amadas, da igreja a gente fala: o culto não está fluindo por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do líder. Não. Ei, se coloca neste lugar de pecador. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nesta noite, como igreja do Senhor, nós nos colocamos, reconhecendo, Pai, que nós somos pecadores, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que necessitamos, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós desobedecemos. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que o Senhor nos chama para oração e nós não vamos. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que a Tua palavra nos confronta, Senhor, e nós preferimos endurecer o coração ao invés de nos humilhar diante do Senhor. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração.
Senhor, perdoa as nossas falhas de desobediência, de insubmissão. Perdoa-nos, Pai, por toda a incredulidade. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós achamos o defeito no nosso irmão, quando a Tua palavra nos ensina que é para nós examinar nós mesmos. Perdoa-nos, Pai, por toda a incredulidade. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós duvidamos do Teu poder, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por toda a desobediência ao ID do Senhor. Por todas as vezes que tememos o homem, não ao Senhor. De todas as vezes que decidimos obedecer aos homens desta terra e desobedecer ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, por não ir para este lugar de intimidade com o Senhor. Pai, nesta noite nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos, Pai, que necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor sobre as nossas vidas. Senhor, nos confronta, Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, nos guia, Senhor, aos Teus caminhos eternos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo o poder da Tua palavra que nos fala, que pecado confessado é pecado perdoado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Obrigada, Senhor, porque o sangue de Jesus lava-nos, Pai. Obrigada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de dentro para fora. Obrigada, Pai, porque nesta noite o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Adai, Shaddai, de canta, deixo de Adai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu perdão sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que pode levantar. E a palavra fala assim, que Neemias, no versículo 8 e 9, ele orou a palavra de Deus. Sabe o que ele orou? A palavra do Senhor. Orar a palavra de Deus, amada, é poder, é orar certo. Vamos lá. Fala um versículo, ou a metade do versículo, que você poderia colocar em oração. Vamos lá, quem vai ser a corajosa? Uma oração da palavra do Senhor. Nas suas orações, ora declarando a palavra do Senhor. Vamos lá, outro versículo. Amém. Orar a palavra, outra palavra, vamos. Quando eu aprendi isso, o Senhor assentou um versículo no meu coração. E todas as minhas orações eu falo, Senhor, a Tua palavra fala que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. E eu falo, Senhor, eu estou aqui buscando do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou aqui buscando em nome do Senhor Jesus. Eu estou batendo na porta do Senhor, as portas que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, que sejam abertas em nome de Jesus. Neemias adorou, louvou ao Senhor, fez confissão, orou a palavra. Aí que ele foi fazer o pedido. Olha só, mas é só eu ou tem mais alguém que quando vai na oração já faz o pedido de começo? Eu já chegava falando, Senhor, eu estou precisando disso, daquilo outro. Olha só, ele adora, ele louva o Senhor com persistência, ele faz a oração de confissão, ele ora a palavra, aí que ele foi apresentar a situação de Jerusalém, que estava em ruína. E na oração dele, pedindo estratégia do Senhor de como que ele poderia fazer. Então, neste momento agora, que a gente vai orar os pedidos, eu vou pedir para você se colocar de pé novamente, amém?
A gente já está encerrando, já deu meu horário, mas nós estamos terminando. Amém? Vamos orar o pedido? Neemias, ele orou o pedido da causa dele? Não. Neemias não orou. Antes da gente fazer essa oração, eu queria perguntar se tem alguém em nosso meio que nunca com os seus lábios fez uma oração de confissão que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Há alguém? Há alguém que deseja entregar o controle da tua vida ao Senhor Jesus? Eu gostaria que você levantasse a mão, se há alguém em nosso meio. Você que está ouvindo, eu não conheço todas. Eu não sei se tem alguém aqui que de repente se afastou, entristeceu, se afastou, parou um pouquinho e veio nesta noite e está ouvindo esta palavra e quer reafirmar a sua aliança com o Senhor. Há alguém em nosso meio? Levanta a tua mão ao céu. Neemias, ele não orou pela sua causa. Neemias, ele fez tudo o que nós estamos falando aqui pela causa das pessoas que estavam lá longe, que diretamente não atingia ele. E eu vou te convidar agora neste momento, mas não saia ainda do teu lugar. Fecha os teus olhos um pouquinho e pensa em alguém. Eu gostaria de te convidar, de você sair do teu lugar e orar com essa outra pessoa. Mas por que eu falei não sai ainda? Porque é natural nós e de nós mulheres, da gente ir e orar para aquela amiguinha. Eu tenho mais afinidade com essa, então eu vou com essa. Mas eu vou te desafiar aí com quem você não tem afinidade. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar para essa pessoa e Deus vai usar essa pessoa para você. E às vezes quando a gente tem essa intimidade, essa amizade mais próxima, às vezes nos impede de dar lugar. Podemos fazer isso, amadas? Nós estamos onde o Senhor está. E a palavra de Deus fala que onde o Senhor está, o Espírito Santo tem liberdade. Amém? Eu não estou pedindo nada que é demais. Você vai sair do teu lugar agora e vai até uma pessoa que você não tem muita afinidade, para orar por ela, pela causa dela, assim como Neemias fez. Vamos lá fazer esse movimento? Vamos fazer esse movimento? Quando você chegar perto dela, se você não sabe o nome, pergunta o nome dela aí. Dá um abraço, cumprimenta, se apresenta a ela. Vamos formar as duplas aí? Estão todas em dois? Ainda bem que tem dois jovens que já estão se ajuntando. Olha aí que lindo, ó. Glória a Deus, Deus é bom. Os jovens estão entendendo. São intercessores. Eles viram que o Senhor está convocando eles. Aleluia. Amém? Está todo mundo junto? Então vamos lá? Começa a orar, começa a falar: Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, fortalece ela. Senhor, olha a causa, Senhor, dela. Começa a falar: Senhor, abençoa, cura, fortalece. Senhor, olha a casa, olha a causa, olha a família dela. Senhor, nós estamos fazendo menção da Tua palavra. E a Tua palavra nos ensina, Senhor, através da vida do Teu servo Neemias. Pai, o processo da oração. Pai, nós colocamos em ação agora neste momento. Usa nossas vidas como instrumento em Tuas mãos. Usa-nos, Pai, na oração neste momento. Usa-nos, Pai, para orar com excelência, eficaz no Senhor. Toma os nossos lábios, toma as nossas mãos que estamos impondo. Senhor, vem com as Tuas mãos fortes. Olha para cada pedido de oração, olha para cada causa, olha para cada necessidade. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso. A Tua palavra está nos ensinando que se nós formos para este lugar de posicionamento, há milagre do Senhor, há restauração, há providência, há cura. Então nos levanta na oração, Senhor, nos levanta no jejum, nos ensina a fazer lamentações, nos ensina, Pai, a chorar na Tua presença, nos ensina, Senhor, nas devocionais. Ajuda-nos, Pai, a obedecer. Senhor, nos levanta como um grande exército de mulheres saradas, fortalecidas, guerreiras de oração. Pai, eu creio, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra é viva e eficaz.
vidas. A tua palavra gerou mudança, a tua palavra gerou alimento, a tua palavra gerou força nesta noite. Aquela que chegou desanimada, a tua palavra trouxe ânimo, a tua palavra trouxe ousadia, a tua palavra nos fortalece nesta noite, a tua palavra quebra jugo, a tua palavra nos liberta, a tua palavra nos transforma. Pai, é pelo poder da tua palavra que nesta noite nós clamamos para este ministério. Deus, fortalece, continua a abençoar, a dar o crescimento, como a tua palavra nos fala, que quem traz o crescimento é o Senhor. Meu Deus, envia o crescimento necessário para essa igreja, para o departamento de mulheres. Honra a fé, Senhor, daqueles que se colocaram nessa noite. Pai, eu creio, Pai, que aqueles que vêm na presença do Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança, Pai, de mãos vazias, mas coloca na mão de cada servo, Pai, daqueles que estão cuidando do som, os músicos, Pai, o louvor, Pai, toda a organização, os pastores, a liderança, as tuas servas que saíram de casa depois de um longo dia, honra para louvor e glória do teu nome. Acrescenta fé, Pai, para que nós possamos crer no sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Fala, eu recebo a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala, e eu encerro, que Neemias, depois de todo este processo, certa vez ele estava na presença do rei, e quando ele chegou, o rei falou assim: o seu semblante está caído, o que você precisa? Ele não precisou pedir, amadas. Tremendo, não é? Quando nós oramos, o Senhor vai limpando o caminho, o Senhor vai colocando o rio no deserto, o Senhor vai criando caminho no deserto, o Senhor vai limpando o nosso caminho. E a palavra de Deus fala que o rei não só autorizou Neemias para ir, mas colocou na mão dele cartas, e essas cartas que colocou na mão de Neemias, ele tinha direito de ir e vir com aquela carta, passar pelas províncias. Ele colocou outra carta onde ele tinha o recurso necessário para ir lá e cortar as árvores para reconstruir Jerusalém. Este é o Deus que nós servimos. A palavra de Deus fala assim, aqui em Ezequiel 22:30: busquei alguém que estivesse na brecha e não achei. Que nesta noite o Senhor está falando que está nos procurando para sair do lugar de ficar acusando o esposo, ou o filho, ou o pastor, ou a liderança. Por que não está dando certo? Por que a minha vida... Sai deste lugar e vai para o lugar de posicionamento, de busca, porque fiel é o Senhor que nós servimos, amém? Que nesta noite o final deste versículo seja: encontrei as minhas servas aqui nesta noite, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço aí na tua irmã. Abraça a tua irmã, fala: que bom que você veio. Abraça mais de uma. Fala: olha, receba a tua vitória, receba força, receba ânimo do Senhor. Um abraço do Senhor, que não seja os nossos braços, mas os braços do Senhor através das nossas vidas. Oi, saiu? Tá baixo? Dá para me ouvir? Que bênção do Senhor. Se abracem e abracem-se. O abraço é cura.
Uma lembrancinha para você, lembrar da gente. Seja útil. A Sueli é a primeira vez que eu vejo ela, gente. Então, mas como a Josi já muito apresentou ela, que o Senhor continue te abençoando, sendo fonte de vida na vida de outras pessoas. E a Sueli me desafiou um desafio que eu não sou acostumada a fazer, né? Que ela falou assim: Charlene, eu gosto de estar fazendo oração por WhatsApp. Você ora e eu retorno, e eu oro e você retorna, e eu... Tá bom, né? E deixei passar. Quando foi a semana retrasada, nós começamos essa semana, né? A semana retrasada, eu tive uma semana muito difícil, muita batida, muita luta. Sabe quando uma pessoa, eu nunca sofri assim de depressão, mas é como se fosse assim, as tuas energias, o teu ânimo, a tua alegria está tão lá embaixo que nem da cama você quer sair. E eu não gosto de ficar muito na cama e nem gosto de ficar de pijama o dia inteiro, porque eu me sinto uma inútil. Mas assim, eu acordava e ficava ali na cama, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, não queria nem abrir a janela. E eu falei assim: Deus, isso não está normal. Falando para mim, né? Mas tá bom, né? Era um dia só, que custa você ficar na cama até mais tarde, né? Isso dia de semana. E foi numa segunda, e foi numa terça, e um abatimento de espírito, e uma luta, e uma acusação. E eu falei assim: Deus, eu preciso saber o que é. E aí eu comecei a orar e assim, me despia diante do Senhor para que Ele revelasse. Mas eu ainda não estava assim meio que bem. E fui num encontro com alcance. E ali eu ouvi as pauladas do que seria. Pauladas mesmo, assim, de amor, né? Confronto. O Senhor me confrontou. O Senhor me confrontou naquele lugar e eu estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu acho que não era aquilo. Mas a gente sempre quer achar que... sempre quer saber mais do que Deus, né? A gente nunca quer saber de que é isso. E estava jóia, aí fui para casa e o Espírito Santo começou a me dar uma acendida. E quando foi 3 horas da manhã, o Senhor me revelou o que estava acontecendo. E foi muito difícil reconhecer o que estava acontecendo. Não vou compartilhar com a igreja essa intimidade. E quando eu falei para o Espírito Santo, então é verdade. É assim, e assim, e assim. E aí eu entrei num outro processo com o Senhor. É como se os meus olhos estivessem se tirando a venda. Vocês já passaram por isso? Você está tudo cego, mas você só olha o que você quer olhar. E às 3 horas da manhã, eu orando e buscando ao Senhor. O Senhor orando por vocês, pelo encontro, pela Sueli. Mas o Senhor não queria isso. O Senhor queria a Charlene orar por você. E aí eu recebi uma palavra. Quando você chegar na presença de Deus, a gente quer interceder por outras pessoas, porque é instinto nosso interceder, né? Mas você tem que orar a Charlene. Quem é a Charlene? Fala sobre você, fala o teu erro, fala onde que você está errando, aonde que está desagradando a Deus, porque você sabe. E eu tive que falar iter por iter. E quando você reconhece ou confessa um pecado, aquele escondido que você não acredita que você está naquele estado, ao mesmo tempo que é vergonhoso, mas é libertador. Porque Deus cura, Deus liberta e Deus sara. E aí eu mandei mensagem para a Sueli, eu disse, vou mandar mensagem para a Sueli, porque eu acho que eu deixei ela no vácuo, né? E falei: Sueli, aconteceu assim, essa semana, e você falou da gente estar orando, então, pelo encontro, por você, por cada mulher, etc. e tal. E nós começamos a orar uma semana. Ela mandava para mim, eu mandava para ela. Por que era a minha dificuldade? Porque às vezes eu não consigo ouvir um áudio de 3 minutos, gente. Não sei se vocês gostam, mas um áudio de 4, 5 minutos. A minha sogra me manda um áudio de 7 minutos. Eu só falo para ela assim: Doris, quando eu tiver tempo, eu ouço. E eu sei que quando você ora, passa disso, né? E eu fui tratada disso. Eu orei, nem vi o tempo, quando fui ver era 7 minutos, eu orando lá com a Sueli. E a Sueli retornando. E o Senhor nos abençoou com a tua palavra, com a palavra do Senhor. Foi bom saber que lamentar, sentar e chorar não quer dizer: o Senhor faça
que eu só vou ficar aqui, né? Então, que a gente possa se posicionar. E seja você a mulher que decidiu se levantar, né, para o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te use e continue cuidando daquela jovenzinha ali, que ela é muito estressada. Era estressada, mas é uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigada, Sueli. Então, nós vamos para os nossos momentos, né, de comes e bebe, porque eu acredito que, como eu e você, fomos alimentados espiritualmente. Eu já li Neemias várias vezes, mas assim, dessa forma, de esboço, desses 2 versículos assim, eu confesso que nunca tinha entrado tão profundamente, né? E é tão bom, por isso que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Eu faço discipulado com algumas pessoas e eu sempre falo para as pessoas que eu discipulo: olha, quando acabar o Novo Testamento, você volta de novo a ler. E a pessoa fala: eu não, vou ler tudo de novo. Mas você não vai ler com os mesmos olhos, você não vai entender com as mesmas interpretações, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando você lê de novo Mateus, você, nossa, não prestei atenção. É verdade ou não é? Por isso que a palavra de Deus, ela é viva sobre nossas vidas. Amém? Eu oro torço que vocês tenham sido abençoada, confortada, confrontada, né, a se levantar, a mulher que decidiu se levantar, como diz o tema, e que o Senhor te use aqui e na vida de muitas outras pessoas. Vamos ficar em pé e vamos orar pelo alimento. Após a oração, vocês podem se servir, comer, bater papo, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pela palavra viva, que é a palavra do Senhor em nossos corações. Que essa palavra fica, Deus, inculcando na nossa cabeça por muitos e muitos e muitos dias, ó Pai. Para que a gente possa se posicionar como Neemias se posicionou. Que a gente possa ver de uma forma diferente o entregar ao Senhor, o descansar também. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela não é apenas um livro qualquer, mas é aquele livro que nos revigora, nos renova a cada manhã. Assim como as misericórdias do Senhor se renovou a cada manhã em nossas vidas. Te agradeço por cada mulher que aqui está, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma, o seu dia a dia, o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério, o seu coração. Que seja um coração que esteja sedento e ardendo pelo Senhor. Só o Senhor nos conhece. O íntimo do íntimo, que às vezes nós não conseguimos, ó Pai, jamais falar para uma outra pessoa. Mas quando nós chegamos na fonte, que é o Senhor não só ouve, mas trabalha. Quando nós nos colocamos a ser trabalhado pelo Senhor. Obrigado por este alimento, que a gente possa comer bem, e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode se servir.